Olá para vocês que estão aqui no canal. Hoje nós estamos num ambiente bem diferenciado, né, Gustavo e Exato. Seron? A gente está aqui Sim. no Castelo, em Campos do Jordão. Mostrando que dá para você ter tecnologia no meio de uma coisa medieval. Isso é Exatamente. importante. E como que você consegue trazer tecnologia, talvez para sua empresa que é medieval. Se a sua empresa é medieval, hoje você terá vários insights aqui, que é justamente o quadro que a gente vai selecionar para trazer o conteúdo para você, que é sobre necessidade das empresas por tecnologia. Então, o que é uma necessidade de tecnologia? Por que as empresas precisam fazer projetos de tecnologia? E se você quer saber mais sobre esse conteúdo, fica conosco nesse vídeo. Bom, vamos lá então. Pessoal, estou aqui com o Gustavo e o Serão, eles já são conhecidos aqui do canal. Gustavo e Serão trabalham comigo também e eu trabalho com eles há muito tempo aí nessa jornada de transformar as empresas com tecnologia. Meu nome é Agostinho Risso, você caiu aqui de paraquedas e não me conhece ainda. E eu trabalho com projetos de software, transformação organizacional, melhoria de processos há bastante tempo. Estou aqui com o Gustavo e o Serão, caso vocês queiram fazer uma breve apresentação aí para quem está conhecendo vocês pela primeira vez, fique à vontade. Eu vou começar. Então, eu sou Gustavo Moraes, eu sou diretor de operações, trabalho muito com essa organização, gestão, como a gente faz a equipe produzir, trazer tecnologia com isso. Segue nas redes sociais, @GustavoRLMoraes. Vocês vão ver esse conteúdo, também vai estar aqui na descrição. Vocês conseguem seguir lá e também saber mais sobre isso. Seron, se apresenta aí pro pessoal que está te conhecendo pela primeira vez. Bora lá. Sou Rafael Serão, sou gerente de projetos de tecnologia, consultor de projetos também. Não vou passar meu arroba porque não sou blogueiro que nem esses dois aí. Mas segue os caras lá, reforçando aí. E ajuda a empresa também com projetos de software aí para otimizar e melhorar os processos internos das organizações aí para gerar mais valor. Excelente. Bom, pessoal, a gente vai falar aqui sobre o tema que é transformação organizacional movida por software, né? A gente sabe que é uma necessidade muito grande das empresas fazer isso. E antes, a gente vai só contextualizar um pouco para as pessoas sobre o que é uma necessidade de tecnologia determinada para uma empresa. Então, o que é justamente essa percepção que é o pessoal que está dentro da empresa tem sobre a necessidade de tecnologia. Será que é a mesma coisa do que necessidade de software ou de otimização organizacional? Qual que é a visão de vocês sobre isso? Eu quero começar falando que tecnologia tem um conceito errado, né? Tecnologia é qualquer coisa que melhora as nossas capacidades humanas. Então, eu inventar uma vela igual essa é tecnologia. Então, Sim. quando a vela foi inventada, ela tinha luz, aí proveu luz para poder fazer coisas à noite, sentar numa mesa para jantar, isso é tecnologia. Então, as pessoas veem, sim, que precisam de tecnologia, porque elas criam tecnologia, nós somos capazes de criar com o que nós temos tecnologia diariamente, e tem inúmeras coisas. Só que não necessariamente essa tecnologia vai trazer o que a gente se preocupa, que é a transformação digital, que está muito em pauta ali. Eu vou deixar para o Seron falar um pouquinho disso, sobre até transformação digital, que não basta só criar tecnologias. Talvez eu vou criar dentro da minha empresa, num bloco de notas, eu vou anotar todos os pedidos que eu tenho no cliente. E vou salvar isso na minha área de trabalho. Eu estou fazendo uma tecnologia? Sim. Se eu anotava num papel e agora eu anoto no bloco de notas, eu estou trazendo tecnologia. Exato. Mas o quanto será que isso transforma a minha empresa? O quanto será que isso é útil de verdade fazer? É importante entender também que a transformação digital e implementação de tecnologias, independentemente de qual tecnologia seja, ela não vem sozinha, né? Você não pode simplesmente, agora eu vou criar uma planilha de Excel, que também é uma tecnologia, né? E simplesmente por criar. Eu preciso de uma planilha de Excel, mas por quê? Então tem um acompanhamento de processo também. A tecnologia, a gente fala muito sobre isso, né? A transformação digital, ela envolve tecnologia, mas juntamente com o processo também. Entender qual que é o cenário atual da empresa, aonde a empresa quer chegar. E a tecnologia ela vai potencializar. O Gustavo falou isso agora há pouco, né? A tecnologia ela potencializa, ela resolve problemas também, mas ela tem essa capacidade de potencializar alguma coisa que a gente já desenvolve. Sim. Então, se você implementa uma tecnologia sem um estudo de caso anterior e prévio, sem saber onde você quer chegar e quais são os benefícios que essa tecnologia pode gerar, às vezes você está gerando um benefício que você teoricamente nem precisa e está deixando de obter algum benefício que aquela tecnologia poderia trazer.
Isso é muito importante também. Isso vai de acordo com as organizações, elas precisam de uma comunicação. Nós já falamos em coisas anteriores, mas eu preciso de uma comunicação organizacional para entender da diretoria o que eles querem fazer, porque aí sim eu vou fazer tecnologias que cooperem para o objetivo da empresa. Não adianta eu pensar que eu vou só fazer tecnologia e vou criar vamos buscar tudo que há de melhor de tecnologia no mercado? Tudo bem. Aí eu vou começar a pesquisar PDCA, vou pesquisar N ferramentas, mas será que isso vai atingir o objetivo da minha organização? Talvez não. Então, eu preciso entender quais são as metas, eu preciso entender quais os objetivos da minha organização, para aí sim eu começar a pensar em que tecnologias me ajudam, e aí provavelmente vai estar em softwares, que tecnologias me auxiliam para que eu chegue nesses objetivos de uma maneira mais consistente, de uma maneira mais rápida, ou simplesmente que eu chegue nesse objetivo. Sim, exatamente, pessoal. Entendem? Vejam que a necessidade de tecnologia não é simplesmente uma percepção de que determinado software precisa ser implantado, porque aí sim todos os problemas ou os problemas prioritários vão ser resolvidos. Como o Gustavo e o Serão falaram, você precisa ter uma percepção de quanto os seus objetivos organizacionais vão ser alcançados e entender que não é apenas o software. Você precisará de, como você não falou, necessariamente novos processos. Então, porque a tecnologia ela traz consigo a necessidade, né, com ela, a necessidade de você usar novos processos. E é justamente esse o conceito de tecnologia. Processos, ferramentas e capacidade também das pessoas fazerem isso, né? Porque às vezes você traz, por exemplo, de um RP um conjunto de processos que já vem prontos ali, né? O RP ele tem essa capacidade de fazer isso. Você compra o software e já vários processos que vêm prontos. Mas você precisa também de conhecimento para fazer isso. Por isso que a gente sempre cita as 3 áreas, né, de pessoas, processos e tecnologia. Mas, na verdade, para você implantar novas tecnologias, você precisa das pessoas conhecendo isso também. Aí dá para puxar o nosso próximo ponto de contextualização, que é muito confuso para as pessoas se eu preciso de se eu preciso de tecnologia, se eu preciso de software, se eu preciso de uma automação, se eu preciso de uma digitalização. E isso vai envolver o que o Agostinho falou. Sim. Eu preciso de uma digitalização? Digitalização do quê? Eu preciso ter alguma coisa para eu digitalizar. Eu preciso de uma automação? Se eu tenho uma automação, eu vou fazer de forma automática um processo que já é feito talvez manualmente. Eu preciso de um software? Aí sim, todas essas coisas elas vão vir ligadas com dores e geralmente com processos. Mesmo que eu não entenda totalmente os processos. A minha empresa é amadora em gerenciamento de centros de custo. Quando eu contratar um RP, provavelmente ele vai me ensinar que ele vai ter ferramentas ali dentro, me ensinando que eu preciso criar processos na minha organização para categorizar as minhas despesas dentro de e minhas receitas dentro de um centro de custos, dentro de lucro ali. Então, o software me trouxe uma necessidade de novos processos e aí eu precisei de automatização, de digitalização e de fazer novos processos. O contrário também pode acontecer. Recentemente nós fizemos ali, estou fazendo um estudo dentro da empresa sobre melhores regras contábeis e etc. E nós descobrimos coisas novas que nós precisamos fazer para que seja melhor, a empresa seja melhor, seja mais lucrativa. E agora nós vamos ter que criar esses processos. Então houve uma investigação, às vezes veio por causa de um software, às vezes veio por causa de uma consultoria, que é o que a gente é especializado em fazer. E isso é a rotina. Eu posso, talvez em um curso, nessa live aqui, descobrir que eu preciso de um software? Posso. Aí eu vou ter que buscar uma ferramenta, um processo, pessoas. Talvez eu tenha que buscar isso do zero. Mas eu posso, talvez, em uma consultoria, olhando o que eu faço atualmente, saber que eu já tenho as pessoas ali na minha organização, que talvez eu já tenha softwares ali na minha organização e eu preciso usar esses softwares com consistência. Sim, total. É importante também a gente ter indicadores, né? De desempenho, de aplicação e como é que a gente pode falar? De aderência, né? Esse software, de que maneira que ele está trazendo benefícios para a nossa organização? A gente consegue medir? E é por isso que é importante essa questão que o Gustavo comentou no começo, né? Da direção estratégica da organização, do que a gente quer com a implementação desse sistema, dessa automatização, desse software, para saber se os requisitos que foram levantados, a gente escolheu um software, está implementando, ele está gerando benefício esperado, a gente precisa no meio do caminho, de repente, trocar, fazer uma alteração de rota, para que aquele software continue gerando o benefício esperado. Isso que você não está falando sobre a necessidade de você fixar indicadores é fundamental para você entender a diferença entre as coisas.
Então, esse ponto que você está falando sobre os projetos e os processos e que o Seron comentou sobre a necessidade de criar indicadores ajudam até para você distinguir, né? O que é a necessidade da empresa? É pelo que você falou? É por tecnologia? São grupos de técnicas que podem ou não ter software? É por software? É por automação ou por digitalização? Depende, né? Depende muito de qual indicador você quer buscar. E o KPI, ele vai ajudar você a definir o que tipo de projeto é. Eu não tenho KPI nenhum. Eu quero fazer um KPI na minha empresa agora de diminuição do custo operacional. Eu posso criar esse KPI e aí, baseado nesse KPI, talvez eu tenha que passar por um processo de software. Eu tenho muitas pessoas que ficam fazendo um trabalho manual de pegar um papel e arquivar. Eu tenho muito trabalho manual de assinar nota fiscal manualmente. Então eu vou comprar um software que faça uma assinatura digital, então eu estou automatizando esse processo e eu reduzo o meu custo operacional, porque aquela pessoa que está pegando a assinatura, levando o papel para lá e para cá, pode fazer outra coisa ali dentro. Sim. E aí vai ter os pontos, Agostinho, que aí não sei como que você vê, principalmente, isso de eu vou automatizar, eu vou otimizar, porque tem uma diferença, mas essas coisas elas se confundem no meio do caminho. Sim. Porque esse processo que eu falei, eu estou automatizando um processo de emissão de nota manual, de assinatura, mas eu estou otimizando também, porque antes a logística perdida, as notas que amassavam, o papel que molhou, que eu perdia, tudo isso eu perdia tempo e perdia tudo. Então eu estou otimizando também, né? Para você entender se você está otimizando ou apenas automatizando, você precisa ter a visão do indicador. Então, assim, olha, eu vou otimizar, então significa que você vai melhorar alguma coisa dentro da empresa. Então, se você conseguir atribuir um indicador específico para isso, como o Gustavo falou, antes as pessoas demoravam X minutos ou X horas para finalizar um processo de contas a pagar. Então, eu quero reduzir a quantidade de horas de trabalho humano. Então, você pode aferir quanto que você tinha de trabalho humano antes e quanto que você vai ter depois da automação. Mas pode ser que você automatize algo e as pessoas acabem precisando lidar com problemas que antes elas não lidavam. Né? Então, às vezes a pessoa precisa interpretar o que está acontecendo com o sistema, ou ela tem dúvida, ou ela... O sistema ficou complexo demais. Fica complexo demais. Então, você automatizou, mas não necessariamente você otimizou, porque você não conseguiu fazer com que essas pessoas trabalhassem agora em coisas que gerem valor para elas e para a empresa. Porque eu acho que esse é o grande ponto da otimização. É você reduzir trabalho humano em coisas que podem ser substituídas pela máquina e ter também a capacidade de agregar conhecimento para essas pessoas fazerem coisas que de fato gerem mais valor para elas como profissionais e também para a empresa. Porque senão você, reduziu o trabalho humano, mas será que a empresa está gerando mais valor para o cliente dela, cumprindo a proposta de valor dela? Então eu consideraria que a otimização não é simplesmente reduzir custo com hora de trabalho humano. Isso pode até ser, mas para você ter uma visão mais completa, né, sobre a sua capacidade de otimizar, você precisa sim também entender como que essas pessoas podem continuar fazendo um trabalho que agrega valor. Porque eu acho que o grande ponto da IA ou de toda essa nossa capacidade de transformar as empresas com software está muito relacionado a isso. A tirar das pessoas trabalhos que são feitos melhor pela máquina e fazer com que as pessoas façam o que de fato gera valor, elas estejam usando a capacidade delas da melhor forma. Né? Então acho que a otimização é isso. E a automação é simplesmente reduzir trabalho humano ou cortar trabalho humano e substituir por trabalho de máquina. Um ponto muito importante também com relação à otimização do processo inteiro e a transformação digital, enquanto ocorre a automatização e uma potencialização, e uma possível, na verdade, uma potencial otimização do processo, a gente pode reduzir o tempo operacional que as pessoas gastavam para executar determinada atividade, mas o que elas vão fazer com esse tempo que elas diminuíram? Se a gente não transformar esse tempo vai gerar tempo ocioso e o custo operacional não vai ser reduzido. Não vai ser reduzido, exatamente. Né? Então, por isso que o processo, e até pensamento, tudo bem, eu vou diminuir o tempo de operação para quê? Né? E, de repente, dentro dessa transformação, do projeto de transformação digital da organização, pode estar incluído capacitação nova dos recursos para quê? Antes eles gastavam tempo assinando documentos ou indo arquivar documentos e agora, com esse tempo que eles têm, eles vão fazer o quê?
O que eu vou promover para eles para que o valor agregado, aquela capacidade de gerar valor da minha equipe aumente? Eu tenho um case disso aí. Uma vez eu já tive que lidar com uma objeção de um potencial cliente com isso, entendeu? Eu fiz um estudo lá de quanto que ele iria reduzir a necessidade de trabalho humano com um novo processo, com várias automações e sistemas. Aí ele falou, ok, mas a pessoa que antes trabalhava X horas, agora vai trabalhar X sobre 2, ela vai continuar sendo paga pelas 8 horas de trabalho dela. E aí, o que eu vou fazer com isso? Na época eu não soube responder. Eu falei, aí você vai ter que planejar como alocar melhor o tempo dela e não como hoje a máquina já pode substituir, né? Mas se você eventualmente não chega já com como que eu posso dizer, uma perspectiva de alocação melhor do tempo da pessoa que vai ter o trabalho dela substituído pela máquina, você corre o risco de não conseguir mostrar valor para a empresa, né? Exato, por isso que a gente tá, o Gustavo falou de novo, a gente falou nosso último conteúdo também, do direcionamento estratégico. Por que eu estou fazendo isso? Sim. Senão acaba virando aquela gestão por inveja, né? O pessoal ali faz também, vou fazer também. A gestão por inveja é boa, porque ela gera um benchmark ali. Tava no cliente, eu acho que eu comentei em um dos conteúdos aqui, com o Agostinho, que a gente falou pro cliente, o seu principal concorrente em determinada área fez isso em 6 meses. Aí ele, então a gente vai fazer em 3. Então jogou um benchmark para ele, e é legal ter esse tipo de competição. A gente já falou bastante sobre certificação, sobre essas competições e tudo mais. Tem algumas transversais, nem sempre medir o KPI é uma coisa possível, porque às vezes você não está conseguindo nem medir o que você tem que fazer, às vezes está tão bagunçado que você nem sabe, você vive tanto no operacional, a sua empresa inteira, e não só as pessoas operacionais, né? A empresa inteira está tão apagando fogo que ela não consegue nem dimensionar o que é estratégico, como eu melhoro, e aí você vai vendo, e aí vai voltar naquilo que você vai poder ver aqui, sobre como é importante eu listar as coisas que eu tenho, como é importante eu conseguir dimensionar meu tempo, como é importante eu dividir entre as coisas operacionais que eu faço no meu mês, ter algumas melhorias, porque ninguém vai conseguir de novo parar a empresa agora e falar assim, nossa, eu vi essa live, é revolucionária, amanhã eu vou fazer tudo. Porque você precisa de dinheiro, você precisa de tempo, você precisa de espaço, você precisa de confiança da organização. E de capacidade de diagnosticar como gerar algum tipo de melhoria relevante também, né? E se você só for um desesperado, você vai entrar naquilo que nós falamos. Você vai querer, nossa, como é bom eu tocar 20 projetos simultaneamente. Sim. E a realidade é que isso não vai funcionar. Não vai ser uma otimização, não vai ser uma automação. E você vai acabar, provavelmente, né? Você vai tirar a importância desse tipo de projeto para as empresas. Porque já tentou isso antes. Você vai calejar as empresas já tentou migrar para usar um SAP, nós já tentamos usar um BPM, nós já tentamos usar uma plataforma melhor de comunicação, mas deu errado. Aí quando você vai analisar a fundo por que deu errado, não tinha indicador, foram todos os projetos rodados simultaneamente, não tinha o mínimo de consciência do que era para ser feito, e tudo foi. E ele tinha ainda que concorrer com o tempo do cliente, do concorrente dele que fez em 6 meses, ele queria fazer em 3. Aí ele fez em 3 uma transformação digital mal implantada. Mal implantada, sem método de gestão de projetos, né? Então, isso é uma coisa muito importante estar sempre atento, né? Então, vejam só, pessoal, por que vocês acham que essa transformação através de software e otimização precisa estar sempre no radar das empresas? Por que você acha que se as empresas não estão sempre olhando como elas podem ficar mais competitivas com projetos de otimização e software, a chance delas perderem capacidade de continuar a gerar valor para o cliente é grande? Eu penso que transformação digital, né, transformação digital no nosso caso aqui, as empresas têm que estar olhando muito para isso, porque a transformação digital, como a gente comentou, não transforma só um sistema, um software. Não é desrespeito apenas a um sistema. Ela transforma pessoas, ela transforma processos e ela transforma as tecnologias da empresa também. E quando a gente consegue transformar e sempre otimizar e potencializar essas 3 transformações e gerar novos resultados na área operacional, gerar novos insights na cabeça dos recursos, na mente dos recursos e melhorar os processos, inevitavelmente a gente vai gerar muito mais valor. De novo, precisa estar muito bem estruturado, muito bem fundamentado, tem que ter um porquê disso. É importante a gente fomentar isso nas organizações, mas de maneira estruturada. E por que fazer isso? Né? Eu vou fazer isso por causa desse objetivo. Né? E aí a gente vai conseguir, por causa da transformação digital, melhorar todos os âmbitos da nossa organização. Pessoas, tecnologia e processos. Aí eu penso que uma empresa que não está otimizando, não está melhorando esses 3 pilares, ela está perdendo
Concorrência no mercado, exatamente. Isso vai puxar para um ponto que a gente colocou aqui, que é, se a sua empresa não estiver fazendo isso, você está perdendo para o seu concorrente. Ou você está deixando dinheiro na mesa, se eu estou num projeto inovador e disruptivo. Pô, eu não tenho nenhum concorrente que explora o pré-sal. E eu descobri que há petróleo no pré-sal. Se a Petrobras não investisse em tecnologia para explorar o pré-sal, ela estava perdendo dinheiro que está na frente dos concorrentes. Não necessariamente ela está perdendo para um concorrente, porque não tinha outra pessoa explorando o pré-sal. Mas eu descobri que por processo de inovação que havia um potencial gigantesco de ganhar esse dinheiro, de transformar, de trazer um benefício para os funcionários, para a sociedade, tudo isso que o Serão falou. Então eu saí na frente disso. E ontem a gente tirou uma foto de um negócio legal, que é o clássico. Como que era a foto lá? O clássico de hoje é uma ousadia do passado. É uma coisa mais ou menos nesse sentido que o quê? Que hoje o que é clássico e foi feito clássico, que é padrão, já foi usado por alguém ali. A calça jeans. O clássico de amanhã depende da ousadia de hoje. Então, e a calça jeans. Pô, quando os caras começaram a usar calça jeans, se tornou, putz, os caras são ousados, olha o que os caras estão fazendo, que loucura. James Jeans é um loucão, 100%, ousado, jovial, e todo mundo hoje, majoritariamente, vai usar calça jeans. Aqui tá todo mundo usando calça jeans. E hoje calça jeans pode ser considerado um clássico aqui no que a gente está fazendo. Então, se sua empresa não está fazendo o processo de otimização de software, ou a tendência é que você esteja tornando-se obsoleto, não produzindo o potencial que você consegue produzir, ou você está perdendo para alguém. Porque se você tiver um concorrente, você está perdendo para alguém. Se eu sei hoje que as empresas automotivas fazem bastante isso, né? Inventou a solda laser, que solda o carro e aumentou toda a segurança do carro. O carro que antes pegava uma nota de nível 3 naqueles testes de segurança, por causa da solda laser pegou o número 5. Aí saiu o up com nota máxima em segurança por causa uma das coisas do projeto da solda laser. Se a Fiat não investisse nisso também, o mesmo carro da Fiat que era concorrente do Up ia sair com nota 3 de segurança contra uma nota 5 de segurança. E é um critério que as pessoas avaliam muito, né? Exato. Então, critério de segurança. Né? Então a parte de segurança nem está falando do valor do carro. Então os KPIs são importantes porque às vezes não é só dinheiro, não é só isso, a gente está falando de segurança. Será que eu pagaria mais no Up porque ele é mais seguro do que um Mob? Talvez. Talvez sim. Eu gasto mais dinheiro com isso. Então você está deixando esse potencial na mesa e perdendo para o seu concorrente. Percebe, pessoal? Tudo uma questão de competitividade e de capacidade de sempre melhorar todos os aspectos da sua organização, como o próprio Serão falou. Pessoas, processos e as tecnologias. Mas não é sair fazendo, certo? Então você precisa usar métodos de gestão de projetos de software. Por exemplo, o Software Master Method é um método que você, desde a concepção da ideia do projeto até a percepção dos benefícios dele na cadeia de valor, tem um conjunto de regras e artefatos que nós recomendamos que aumentam muito a chance de você alcançar esse resultado. Mas vocês poderiam citar aí as vantagens de você seguir métodos para fazer projetos de software? Vocês lembram de algum caso que, olha, determinado projeto seguiu um método e se deu muito bem, né? As pessoas se deram bem, a organização teve mais valor, e outro projeto de software, as pessoas simplesmente saíram fazendo e acabaram se perdendo ou destruindo muito valor. Só antes de passar para o Serão para ele falar disso, só colocar um ponto importante disso, que não é... Eu estou começando agora. Eu tenho uma pizzaria artesanal. Certo. Às vezes os meus métodos não são os melhores, eu não tenho um processo muito bem definido ali. Porque eu tô começando agora, tô fazendo um projetinho meu pessoal, um sitezinho de jogo, qualquer projeto que seja de software ou não de software. Se você está começando, você é amador nisso tudo, você não vai precisar de uma robustez, de um processo muito sólido e etc. Mas provavelmente não é o caso de você que está assistindo a gente aqui. Você que está assistindo a gente já deve estar vendendo projetos, você já deve estar gerenciando vários projetos simultaneamente, você já deve estar com uma equipe ali trabalhando junto com você ou para você. Consegue perceber dores no seu processo. Consegue perceber dores no seu processo, às vezes está perdendo dinheiro, perdendo competitividade, e tem várias coisas que a gente falou. Nós falamos das dores que o pessoal fala, de qualidade e tudo mais, e falamos de dores ocultas que vocês têm também, devem ter esse tipo de dor ali dentro. Então, se você já está nesse nível e você está acompanhando a gente aqui, é extremamente importante você pensar, mas e se eu quiser abrir uma empresa agora que sou só eu? Eu vou precisar de um projeto de qualidade tão robusto, de um projeto de gestão tão... Se é só você, talvez você não vai precisar. Mas em determinado momento que você está escalando a sua organização,
você vai precisar concorrer com outras pessoas. Eu até vi num podcast recentemente da Stella Playbook, eles falando com o CEO da OMI, né? Vocês devem conhecer a OMI, que é uma das maiores RPs aí do país. Ele falando que, assim, o empreendedor brasileiro, em média, investe, assim, muito pouco em software, em tecnologia, né? Então, ele deu dados, assim, não me lembro exatamente qual que é o dado, mas como se 5% apenas das pequenas e médias empresas que empregam mais de 90% da força de trabalho do país, só 5%, talvez um pouco mais do que isso, investem em novas tecnologias, investem em software. E aí o que acontece? O dono dessa empresa é o mesmo dono que se orgulha lá de falar, olha só, o meu aplicativo aqui do banco, eu faço tudo na mão, eu faço tudo na palma da minha mão, sozinho, eu faço Pix, eu faço transferência, etc. Ele, na vida pessoal dele, ele se organiza tudo pelo celular. Mas você chega, ok, mas e o que você está fazendo na sua empresa? Aí o cara pega uma folha, né, um lápis e fala, vamos escrever aqui uma lista de quem está me devendo, entendeu? Então assim, o cara, na vida pessoal dele, se orgulha de fazer tudo no celular, mas na empresa não. Por quê? Porque ele tem, às vezes, aquela mentalidade, aquela crença, na verdade, de que a empresa só vai precisar de software, de projetos que vão melhorar os processos delas com tecnologias, se ela for muito grande. E aí, parte da causa do nosso país não ser muito competitivo, né, demorar para evoluir, demorar para crescer, ou das empresas continuarem pequenas para sempre, é porque elas não investem nisso. Né? E é o oposto, o né? empreendedor tem uma mentalidade... cheia de crenças que limitam demais a capacidade de evolução dele. É que as dores só são percebidas lá na frente. Então imagina que a gente tem uma empresa, somos nós três da empresa, a gente vende software. Cara, se cada um ganhar um salário, vamos colocar uma média de um desenvolvedor que está ganhando um salário de 5 mil reais. Nós três ganhamos um salário de 5 mil reais. Ali, bruto, né? Eu consigo sozinho fazer um projeto no mês que gera 15 mil reais e por causa de eu fazer sozinho um projeto, bancou o salário de todo mundo, de nós três aqui. Então, aparenta-se que eu não preciso de melhorar, de fazer um monte de coisa, porque, se eu faço um projeto sozinho, tem mais 2 na empresa. Então, se o Agostinho faz sozinho, se o Seron faz sozinho, ou se eu faço sozinho, já banca tudo isso aqui. Só que na hora que você começa a escalar tudo isso, na hora que você tem 70 desenvolvedores na sua empresa que ganham 5 mil reais, você sozinho não vai conseguir fazer. Que projeto você vai fazer sozinho que vai gerar 350 mil reais? Você não vai fazer. E aí sim a pessoa sente dor. Então, tem vários empresários, inclusive, que não por causa de estratégia, mas por causa de não precisar investir em otimização, preferem ter uma empresa muito menor. Não é estratégico, não é porque... Ele vê isso como menos risco. Né? Se eu tiver 3 pessoas aqui, vamos manter só nós 3 aqui, e aí se a gente vender um projetinho de 15 mil, vai pagar o salário de nós 3 no mês aqui e sucesso. Aí você faz um projeto, a gente consegue dividir. As coisas têm potencial limitado? Às vezes sim. Às vezes se eu aumentar, eu não vou conseguir escalar e fazer 350 mil em projetos. Mas eu poderia ter uma mentalidade, e aí é o empreendedor brasileiro, né? Só que o empreendedor brasileiro sofre de tantas coisas que às vezes ele nem quer colocar mais esse risco. Cara, eu já sofro para viver. Por que eu vou inventar de sofrer para inovar agora? As pessoas não vão pensar nisso. O Seron ia falar do processo de gestão. Fala aí, Seron. Você vê vantagem em usar um método para gerenciar para software ou não? Se você puder contar algum exemplo de algum projeto de software que você estava trabalhando que teve um potencial de geração de resultado muito maior do que um que não seguiu, que as pessoas simplesmente saíram implantando as coisas. Você poderia agregar alguma coisa nesse sentido pra gente? Eu não acho que é só vantagem, né? Existe vantagem, eu falei, não é só existe vantagem, existe vida se você utilizar métodos, né? A gente passou em alguns dos nossos clientes, até um cliente atual que a gente tem atuado hoje, com diagnóstico, não na implementação de software ainda, mas em diagnóstico, onde não foi seguida a metodologia. E às vezes a pessoa confunde a metodologia de gestão de projetos de software somente, beleza, a gente comprou o sistema, a gente decidiu que vai desenvolver o sistema, vamos começar a gerenciar agora. Mas tudo que aconteceu antes, ninguém sabe o que aconteceu, ninguém sabe onde foi decidido, ninguém sabe onde começou. Às vezes foi uma pessoa que falou, eu gostaria de ter isso daqui, vamos seguir. E aí às vezes começa a tocar. E o que é o objetivo? Daqui a 3 meses eu quero que todos os projetos estejam, que todas as minhas notas fiscais estejam dentro de um ambiente e começam a controlar somente isso, porque é o objetivo final do projeto. E não segue metodologia nenhuma, não segue metodologia de comunicação, não segue metodologia de acompanhamento de indicadores, de operação do projeto, como é que o projeto está impactando as operações da empresa no geral. Né? Então, o que acontece quando você não segue a metodologia? Você fica perdido. E assim, e uma coisa importante também, no desenvolvimento, na implementação de softwares, é comum
é comum trocar o sistema. Às vezes, eu estava seguindo para esse caminho, não faz sentido, vamos trocar para esse aqui. Não faz sentido, vamos trocar para esse aqui. Isso não é ruim. Se for direcionado, vai acontecer porque a empresa está acompanhando, está desenvolvendo, está amadurecendo os processos, amadurecendo a governança, e a gente às vezes vai precisando, inicialmente eu precisava disso daqui, agora eu descobri que eu preciso de uma coisa que eu, não sabia que eu não sabia que eu precisava antes. E você vai amadurecendo. Se essas mudanças elas acontecem de maneira ordenada para cumprir um objetivo maior, excelente. Mas não é o que acontece. Na maioria das vezes, por não seguir metodologias de priorização, de levantamento de requisitos e comunicação com o cliente, quem vai usar, o que acontece? Eles começam a trocar. Mas é sistema ágil, mundo abordagem ágil, mundo VUCA, mundo Bama, e a gente precisa trocar mesmo, é muito volátil. E não é isso. O que está acontecendo as pessoas por baixo levantamento de requisitos e por não entender e não conseguir visualizar o impacto daquele sistema, começa a trocar de maneira... Porque assim, troquei, não é porque agora eu tenho uma autoridade maior, preciso trocar. Não, eu troquei porque... eu não mapeei direito, não faz sentido, troca. Aí fica trocando e joga desculpa, e tem um lugar pra jogar desculpa. Mundo VUCA, mundo Bright, mundo não sei o quê, agilidade. Adaptação para gerar valor ao cliente. Então a metodologia de gestão de projetos de software, ela começa desde a concepção, né, e vai até a conclusão e análise de benefícios que foi, de fato, concluída pelo projeto. A gente faz muito isso com Software Master Method, né? A gente consegue abordar tudo isso. Na própria Modern, né? Exatamente. Você segue um método bem estruturado. Exatamente. Não é simplesmente pedir para mudar, que vai ser mudado. Todo projeto começa com business case, tem as regras de o que você precisa fazer para eventualmente mudar o escopo, né, os critérios de qualidade. E de maneira que alguém chegasse mas vocês trocaram um projeto aqui, vocês trocaram um sistema aqui no meio do caminho. Sim, eu troquei por causa disso. É estruturado. Eu estou orientado pelo resultado de negócio, né, e não pela tecnologia. Exatamente. Esse é o principal benefício que eu vejo para a adoção de uma metodologia saudável de gestão de projetos. Excelente. E, pessoal, o que vocês veem que as pessoas mais erram fazendo projetos de software? Você vê, Gustavo, na sua vasta experiência fazendo projetos de software, tem mais relação com o método? Não tem restrição. Assim, para mim, o maior erro não tem restrição. Assim, de todos os erros, o maior erro de todos é não ter nenhuma baliza que restringe ao projeto. Então, ele sempre, grande parte dos projetos de software, eles não geram valor para a empresa que implantou e não geram valor para a empresa que foi o cliente. Então, sempre há uma reclamação, majoritariamente há uma frustração no final do projeto, a menos que o projeto ele tenha tido várias ondas de replanejamento e o custo aumentou. Então, para mim, essa falta de borda é o que mais gera problema. Por mais que a gente ache que não, e as pessoas gostam ali de fazer isso, esse é o maior problema. Porque o projeto, para mim, eu já falei em outros lugares, ele é como se fosse um gás, e o tanto de espaço que você dá para ele vai durar. Sim. Se eu falar que o meu projeto vai durar 10 dias, ele vai durar 10 dias. Se o mesmo projeto eu falar que ele vai durar 10 semanas, ele vai durar 10 semanas. Sim. Existe porque software, igual nós falamos já várias vezes, software não é tão preditivo. Não é igual construir um muro que se eu deixar 100 dias a pessoa trabalhando 100% no muro, ela não vai... Já chega um momento que se eu fosse construir essa sala aqui e eu listasse as atividades, cara, ia ter um momento que não ia ter mais o que eu fazer. E eu entendo que, assim, diferente, por exemplo, se a gente for planejar a construção desse ambiente, você não vai adquirindo mais informação sobre o que o ambiente precisa ter na mesma medida que um software. Então, conforme você vai construindo o software, a sua visão sobre o que ele precisa ter, ela clareia muito mais, né? E isso faz com que as solicitações de mudança, elas tendem a ser praticamente infinitas, né? Porque quanto mais o cliente recebe o software, mais ele tem novas ideias do que aquele software precisa ter. E aí, se você não estabelece restrições, como o Gustavo comentou, restrições de mudança de prazo, de custo, né, de homem-hora, né, relacionados ao escopo, aí a chance de você mudar de um cenário de que você tem um software com muita capacidade de gerar valor para um software que agora está destruindo riqueza e não tendo mais necessariamente um alvo de melhoria operacional, de melhoria da capacidade da empresa ser competitiva, é muito grande. Né? E então, esse é o problema. Para mim, o maior erro de todos é não ter a borda. Sim. E a borda pode ser o quê, pessoal? Pode ser o tempo, a borda pode ser o valor, a borda pode ser... a gente fala do triângulo de ferro bastante. Tem o triângulo de ferro e tem também que é o escopo, né? Custo e prazo.
Mas quando você aplica, por exemplo, o Prince 2 Agile que nós ensinamos no Software Mastermind, você vê que é um hexágono, né? Então, assim, o escopo e o tempo e o custo, você conserta. Por quê? Porque você parte de uma meta relacionada a esforço, a prazo e a dinheiro. Por outro lado, os riscos, os requisitos e os critérios de qualidade, você adapta, né? Aí você adapta e talvez você conserte, né? Então, existem regras para esses aspectos do projeto, né? E é justamente essa a conexão com o tópico anterior, que é justamente a vantagem de você seguir um método e não cometer os principais erros que o próprio Gustavo está trazendo aqui, que é você não ter restrições. Vai ser comum você cometer erro. E aí, assim, é a escolha sua. A gente falou já algumas vezes, é a escolha sua você escolher ficar sofrendo porque você não descobriu como fazer o certo e ficar sofrendo até descobrir o certo, do que você seguir uma fórmula. É a escolha sua. Se eu quiser fazer um bolo agora, eu inventar na minha cabeça, eu comi um bolo e falar, eu acho que nesse bolo tem ovo, tem leite e farinha. E eu ficar testando na minha casa como fazer o bolo, até eu conseguir fazer um bolo igual o que eu comi. Ou eu chegar, Agostinho, você me passa a receita daquele bolo lá? E ele passa a receita pra mim, eu sigo aquela receita e eu faço um bolo igual. Sim. Então, assim, é muito de escolha disso. E essa é a abstração que você tem que ter, que você está assistindo a gente aqui. Há escolhas. Eu posso sofrer tentando fazer o certo, achando que eu vou fazer o melhor bolo, eu vou fazer um bolo melhor do que aquele que eu comi, sem seguir nada, ou eu posso pegar com pessoas que... Há momentos para experimentação, a gente já falou. Ou eu posso seguir o by the book e depois eu adapto o by the book para minha situação, para que gere maior valor. Aí, de novo, estou fazendo um processo de automação, depois que fiz um processo de automação e agora eu consigo fazer e melhorou o meu processo, eu vou otimizar o by the book. Então, talvez eu não vou usar o hexágono da maneira que é usado, talvez eu não vou fazer os requisitos de qualidade da maneira que o Prince 2 indica, eu vou fazer de uma maneira diferente, que é melhor ou mais factível para minha organização. É mais aplicável ao seu contexto. Sim, total. Eu vejo 3 grandes erros também, mas complementando o que o Gustavo comentou, né? E talvez estejam até dentro do que o Gustavo comentou, né? Que não ter a borda, mas não ter a borda porque ou as pessoas não levantam o requisito, então não tem borda, eu não sei até onde eu vou porque não tem limite. Ou porque ele detalhar. Eu me lembro uma vez, só fazendo um parênteses, fazendo um curso de gestão de projetos com Project, né? O aluno perguntou: professor, não tem como eu gerenciar o cronograma a partir de uma data de início e término e dentro disso não ter limite para o que precisa mudar? Ele até falou, até tem, mas qual que é o sentido de você ter um cronograma que você só tem data de início e término? Né? Você precisa ter subplanejamentos, que é o que a gente entra no conceito daí da release, né? De quais são as partes menores do produto que vão ser liberadas e já serem capazes de gerar valor. Então, uma coisa é você não ter escopo nenhum. Olha, o que o cliente pedia, eu vou colocando aqui. A chance disso dar certo é muito pequena. Não, com certeza, total. Então essa falta de borda, ou querer ter muita borda também, né? Querer ficar, eu preciso saber que cor ou qual que vai ser a granulometria da tinta, não sei da onde, ou qual vai ser a fonte. Eu preciso nivelar essa webcam aqui no nível do milímetro correto, entendeu? Então não ter borda, ou querer ter borda demais e não comunicar, né? Porque às vezes o problema não é você às vezes não saber nem alguns requisitos ditos assim básicos, mas você não tá comunicado isso e as pessoas não sabem como que isso vai ser construído, que a gente comentou no nosso último conteúdo de um plano de escopo, né? Então, não ter borda demais e as pessoas não saberem se tem borda, se não tem borda, ou quando vai ter borda, ou quando vai ter... as regras de como foi construída a borda, por exemplo. Exatamente. Ou porque a borda não foi construída ainda, de certa forma. Né? Então... São os planos de gerenciamento. Né? Exatamente. Então, para mim, são esses 3 grandes problemas que estão dentro de ter a borda. Né? A gente comentou... A gente passou por um projeto recente onde o cliente começou assim. Não vamos começar ainda não. Porque precisa mudar isso daqui. Não, precisa mudar isso aqui. Não, precisa mudar isso aqui. Não, precisa mudar isso aqui. Na hora que o cliente a gente comentou com ele, não tem como continuar assim. Né? Por quê? A gente já está indo para a 6ª revisão. Você quer ir para a 6ª revisão do plano inicial, sendo que a gente nem precisa definir isso que você está querendo definir. Então vamos montar um plano de comunicação aqui, vamos falar assim, nesse momento a gente vai definir isso, naquele momento, no próximo momento vai ser definido isso, e no outro momento será definido isso. Então o cliente ali, ele sabe, tudo bem, ele tá com aquele ímpeto de eu preciso decidir tudo, eu preciso saber 100% que vai ser construído, e não precisa. Porque é a mentalidade da fala, que eu vou conseguir definir tudo, e é irreal, irreal isso daí. No projeto de software eu falei, se eu falar que eu vou construir um software em 1 ano,
eu posso ter demanda suficiente no meu software para um ano de trabalho. Eu consigo ter. É possível fazer. Nessa sala, talvez não. Vou construir esse ambiente aqui. Talvez eu não tenha demanda suficiente para uma equipe de 3 pessoas trabalhar nessa sala no ano. Vai chegar um momento que não tem mais o que fazer. A menos que for quebrar as coisas e começar de novo. Em software tem. E fazer coisa que não vai agregar valor mais. Em software tem, porque eu posso melhorar. Agora abre 1 segundo, mas eu vou fazer abrir em meio segundo. O cara vai trabalhar, vai fazer outra lógica para fazer abrir em meio segundo. Esse tá com um efeito padrão, vamos colocar um efeito muito mais legal aqui. É por isso que equipes de produto, tipo o Spotify tem uma equipe de produto que trabalha só na identidade visual do próprio aplicativo. Então você vai ver o Spotify atualizando, você vai ver as coisas atualizando semanalmente, você vai ver um requisito novo, um botão legal, uma coisa... Porque há demanda suficiente para mexer no Spotify, há de eterno. Enquanto eu tiver um time mexendo na interface visual do Spotify, tem melhorias que vão poder ser feitas. Sim, porque eles vão coletando dados, eles vão vendo, pô, mas se eu colocasse a letra aqui, se eu colocasse uma playlist relacionada aqui, se eu usasse inteligência artificial para poder ver o que o cara clica. A demanda há de eterno, que é o que o Serão falou. É aquele conceito de que o software só para de mudar a hora que a empresa morre, né? Exatamente. Por isso que é importante esse plano também. O cliente não precisa saber definir tudo agora, até porque é irrisório, é impossível. Mas ele tem uma consciência e uma visão de quando ele vai poder definir, isso traz uma segurança para quem está desenvolvendo e para quem está recebendo. Pessoal, encaminhando para o final, eu até gostaria de ficar muito mais tempo aqui com vocês, gravando esse conteúdo, tá muito bacana, mas a gente infelizmente está com o tempo um pouco reduzido hoje, mas o que vocês recomendariam para as pessoas que estão fazendo projetos de software ou que veem a necessidade de deixar as empresas delas mais competitivas através disso e precisam já aplicar todo esse conteúdo que a gente conseguiu agregar com eles, relacionados a método, relacionados a distinguir automação, de otimização, digitalização? O que vocês recomendariam para quem quer melhorar os seus projetos de software e a competitividade das empresas dessa forma? Eu na fogueira? Sempre você. Não precisa nem falar, né? Eu recomendaria que... Nesse momento seria bom estar na fogueira, tá bem frio, né, cara? É verdade. Vocês não colocaram blusa aí, né, cara? Tirei minha blusa e fui enganado. Pô, a gente tá no subsolo -3 aqui. No castelo. No Eu me dei mal. Fui enganado pela minha consciência de achando que estaria quente aqui embaixo. Eu recomendaria que... Acho que é padrão. Medir o que está acontecendo hoje. Quais são os problemas do meu software, do meu projeto de implementação de software? Eu sei quais são as dificuldades que eu tenho, já mapeio por que está acontecendo isso. Seria uma recomendação muito focada em quem já está fazendo projetos no momento. Exato, quem está fazendo projetos no momento. Agora, se eu não tenho projetos no momento e quero implementar projetos novos, a recomendação que o Gustavo mesmo passou. Vamos by the book primeiro, vamos fazer o básico. Sim. Pega qualquer um, pega a metodologia pega o Software Master Method, pega a metodologia do Prince 2, o básico do básico. Não inventa a roda. Não reinventa a roda. Não faz sozinho, porque sozinho você vai chegar um dia você vai fazer um bolo? Pode ser, cara, de tanto gastar tempo vendo quantidade de farinha e ovo que eu colocar, um dia pode ser que eu faça um bolo. Mas quanto tempo eu perdi? Vale a pena eu perder esse tempo? Todos nós aqui começamos hoje, talvez, a gente consiga ter capacidade de otimizar metodologias e mesclar metodologias, porque conhecemos mais de uma metodologia e a gente consegue acabar criando, de certa forma, um mix de metodologia, de certa forma. Né? Mas você que está começando agora, não queira fazer isso porque provavelmente vai dar errado. E o by the book funciona, cara. Exato. É o melhor bolo de chocolate? Você pegou a receita no Tudo Gostoso? Não é, cara. Não é. Existe um bolo de chocolate muito melhor, mas funciona. Não é o melhor, mas provavelmente para você vai ser o melhor. Sim, legal. E você, Gustavo, o que você recomendaria aí? O Serão falou disso de medir, eu sempre sou preocupado com isso. De medir, de comunicar bem. Eu acho que a comunicação tem que ser um compromisso, não só... Medir o desempenho do projeto. Mas a comunicação tem que ser um compromisso do time todo. Então, enquanto você tentar mudar sozinho isso daí, sem ter outras pessoas, você vai ter muito esforço. Dá pra fazer? Dá, mas aí depende muito de você estar muito seguro, de você ser muito resiliente, você ser muito bom. Eu já falei isso outras vezes. Se eu pego um violão que com 2 cordas a menos e dou para um excelente músico, ele vai tocar uma música daquele violão com 2 cordas a menos. Mas se eu pego um violão desse daí e dou para um cara que tá aprendendo violão, é sem chance nenhuma de sair uma música dali de dentro. É sem chance. Então, se eu sou muito bom, cara, você pode pegar e arrastar muita coisa. Você pode colocar mais fardo que você vai conseguir carregar. Mas se eu estou inseguro, eu não consigo, traga outras pessoas juntos. Porque se você tiver uma orquestra com pessoas mais ou menos boas, mas tem um cara que canta e cobra a voz do outro e tudo mais, você chega mais longe. Você faz isso.
É a identidade de lobo, né, cara? Lobo você não tem circo, mas lobo sempre anda em matilha. Lobo sempre faz as coisas em conjunto porque você chega mais longe. Tem uma liderança, tem um guia para seguir, mas você tá com um compromisso de todo mundo junto. Sim. Então, pegue, junte, comunique-se com a sua equipe, com a sua diretoria, com os seus funcionários, independente de quem você seja, para adquirir um compromisso conjunto de mudar. Ouça eles para ver quais as dores eles têm em todos os pontos. E aí elenque essas coisas e trabalhe priorizado. Se você é alguém que direciona a equipe, a prioridade é sua que você vai dar. Então. Talvez eu não vou atacar nesse momento o que mais fere o Agostinho. Talvez sim, mas o Agostinho tem que entender, porque ele está num compromisso junto, que eu não vou atacar a dor dele agora porque existem outras dores maiores. E aí sim ele vai correr junto com isso. Do que ele vai falar, cara, já que os caras nem ligam para mim mesmo, eu não quero nem saber, eu não vou fazer mais nada. E se você... E talvez eu vou cortar um pouco, mas se você ficou até o final, né? Comenta aí, nunca vi lobo em circo. Nunca vi lobo em circo. Nunca vi lobo em circo. Exato, pessoal, fundamental isso, né? Como você não falou, tenha regras básicas, né? O próprio Gustavo comentou também, às vezes você não tem condições de participar, por exemplo, da próxima turma do Software Master Method, com certeza fale conosco que a gente vai tentar viabilizar isso, mas pegue o conteúdo gratuito, o conteúdo que a gente está montando aqui. Pegue conteúdo gratuito sobre isso. Implante regras básicas, pelo menos no hexágono que a gente comentou, né, que é de escopo, tempo, custo, qualidade, riscos, né? Então entenda que esses aspectos precisam de regras para serem gerenciados. Implante um método, né, para gerenciar o seu projeto. Então, para que a ideia mesmo que a regra seja não vou me preocupar agora. Eu não vou conseguir me preocupar nesse momento com risco, porque eu não tenho nem escopo, eu não tenho nem qualidade nem nada. Então eu vou começar com essas coisas e o risco eu vou ver daqui a 3 meses. Porque o risco ele está muito relacionado às incertezas dos outros aspectos, né? Então você precisa ter bem claro as regras e a estrutura desses outros aspectos, para daí você entender quais são as incertezas derivadas disso, que é justamente a gestão de riscos. E implante um método, né? Desde a concepção, passando pelo planejamento, gestão da execução, encerramento e principalmente a aferição de benefícios, porque vocês viram que software por software não gera valor. Você precisa ter uma visão de como a empresa vai ganhar mais competitividade com isso. E o que o Gustavo falou, eu acho que é fundamental, cara, que é você implantar as coisas em equipe, né? Assim como o lobo tá sempre em matilha, né? Fazendo as coisas em equipe, eu sempre gosto de dizer que quando se trata de pessoas, 1 mais 1 é sempre marque 2, né? Então faça as coisas com a sua equipe. Porque... Ser um bom líder, seja um bom liderado. Se eu sou um liderado, cara, seja um bom liderado. Se eu sou um líder, busque ser um bom líder com essas pessoas. Porque tão importante quanto um bom líder é você realmente ser um bom liderado e ensinar para as pessoas o que significa isso, né? Para que eventualmente, quando ela estiver numa posição de liderado, ela saiba o que o líder precisa fazer para que tenha resultado. Defina regras, comunique e monitore. E controle. E não fique sozinho. Não fique sozinho. Exatamente. Pessoal, muito obrigado por terem nos acompanhado até agora. Se vocês estão caindo aqui no canal pela primeira vez, eu vou convidar vocês aqui para se inscreverem no canal, curtirem esse vídeo, além de compartilhar ele, se vocês acham que existe mais pessoas que podem se beneficiar desse vídeo. E também lembre-se de me seguir aqui nas redes sociais. Estou colocando aqui o endereço para vocês seguirem lá, fazerem perguntas e terem acesso a conteúdos complementares. Eu vou colocar também o arroba do Gustavo e do Serão aí na descrição do vídeo, mas caso vocês queiram reforçar o convite pessoal também, fiquem à vontade. Segue os caras aí. Segue a galera aí, pessoal. Certo? Obrigado por terem nos acompanhado e comentem aí. Lobo não anda sozinho? Nunca vi lobo no circo. Nunca vi lobo no circo. Valeu. Tchau.